noite, senhores, ou aliás, né, senhoritas e senhores. Agora também é muito fácil, é o chamado período joanino, é quando a corte portuguesa ela se muda para o Rio de Janeiro, com toda a sua família e mais agregados, e eles chegam aqui tem uma imagem do embarque do príncipe regente, lá de Portugal, no Cais de Belém, com toda a família real, no dia 27 de novembro, 11 horas da manhã. Essa imagem foi feita, né, claro, posteriormente, mas retrata aqui um pouco do que eles têm. Depois vocês olham na página 74. Como que acontece, então, para que eles tomem essa decisão? Segundo alguns historiadores, eles vão dizer que isso já tinha em mente da família real, aliás, do governo, né, português em vir para cá. Isso já era uma coisa, os livros paradidáticos falam que isso era um pensamento deles há muitos e muitos anos atrás. Aí, conforme as coisas ocorreram, não tiveram mais jeito e eles resolveram. Qual foi, assim, qual o estopim, se é que a gente pode falar isso? Seria, então, por causa do bloqueio continental. A França determina, então, que nenhum país pudesse comercializar com a Inglaterra. E Portugal se vê, então, numa enrascada, sabendo que Napoleão Bonaparte, com seu exército, era algo que não tinha nem como ninguém confrontar. Por outro lado, a Inglaterra, eles tinham uma dívida por causa do Tratado de Metz, então não tem como. Isso aí está na página de vocês, na página 74, quando ele fala. Diante disso, então, não há outra. Eles acabam, então, vindo para o Brasil. Aí tem muita coisa que eles contam a respeito disso. Falam que eles saíram escondidos, fala que Dom João VI, para sair, ele se vestiu de mulher. Aí tem, assim, inúmeros relatos de muitas coisas em relação à família real vindo para cá, né? E aí, então, eles vêm escoltados pela Inglaterra, né? A apostila de vocês falam em troca de proteção militar britânica, né? Ele, então, o que ele faria? Obviamente, sabendo que se eles vêm para cá e sendo escoltados pelos britânicos, obviamente, ao chegar aqui não ia ser de graça. Nós estamos vivendo aí um bom crescimento desse mundo capitalista. Então, é claro que ele ia chegar aqui, ele ia ter que fazer algumas concessões aos ingleses. E é o que foi feito, né? Com a taxa alfandegária bem menor até que para Portugal, com as aberturas dos portos, né? E acabou ele tomando essa medida assim que chegou aqui. Eles desembarcam, então, primeiro em Salvador, e isso foi uma festividade. A maioria dos livros falam que eles foram recebidos com uma festividade muito grande. E o que acontece, então, é que, já de antemão, as grandes famílias do Rio de Janeiro já haviam recebido cartas aonde eles iriam receber. A priori, os livros normalmente didáticos, que no caso é o de vocês, que são para estudarem, pode fazer uma referência disso, que as cartas vinham com selo real, que era PR, que era o príncipe regente. Depois houve uma crítica, pode cair aí algumas charges dizendo que sobre isso aí, porque o PR significava ponha-se na rua. Então vocês têm que estar sempre atentos a isso aí. E aí, então, a família de Salvador, ela acaba chegando ao Rio, com todo o aparato político e burocrático português, foi deslocado para a nova capital. E, é claro, vai ter que assumir essa cidade, então, ela tem um cotidiano
da cidade vai acabar se transformando. Não tem como viver da mesma maneira. Tá todo mundo abrigando a família real. Você pensa, a priori o povo sentiu uma alegria muito grande de estar abrigando. Depois eles viram o que estava acontecendo com eles e com as suas casas. Claro, com as melhores casas. E toda essa mudança foi introduzida nos moradores do Rio de Janeiro. Todas essas alterações radicais, né? E isso torna-se, com o tempo, muito desgastante. E aí, então, apresenta-se muitas mudanças. Que isso vai culminar o quê? Em 1822, com a independência. Segundo alguns historiadores, vai falar que a partir desse momento, principalmente com a abertura dos portos, não tinha mais jeito, não tinha condições mais de voltar atrás, por isso que acontece a emancipação do Brasil, ou seja, a sua independência, em 1822. A corte, olha que legal isso aqui que eles escreveram, a corte estabeleceu, por exemplo, uma política de concessão de títulos e honrarias de maneira que os grandes proprietários da colônia se transformassem em nobres em troca de apoio político e financeiro. Olha a tática que o cara usa. É claro que ele ia arrumar adeptos demais, né? Essa política mostra que com o objetivo de fortalecer-se, a coroa fazia concessões à elite agrária brasileira. Antes de ser aclamado rei, o príncipe regente tomou uma série de medidas. E aí são aquelas medidas que eu sempre falei para vocês. Dom João anulou o decreto da mãe dele, que era a Dona Maria I, que proibia instalações de fábricas no Brasil, e ele funda a primeira fábrica de pólvora, ele cria instituições como Banco do Brasil, Biblioteca Real, que seria essa futura Biblioteca Nacional, escolas especializadas, Museu Real, que é o atual Museu Nacional, Academia Real Militar, Academia da Marinha, Horto Real, que é o atual Jardim Botânico, o Teatro São João, que hoje é o São Caetano, e a Imprensa Régia. Autorizou a instalação de tipografias no país, criou as primeiras escolas superiores de medicina, matemática, ciência, física e engenharia. Em 1815, Dom João oficializou o fim da situação colonial ao transformar o Brasil, então, Reino Unido de Portugal e Algarves. Os ingleses, então, na condição de protetores e principais aliados de Portugal, quando eles vêm para cá, exigiram então os benefícios que eu falei agora. Além do direito de comercializar com o Brasil. Em 1810, assina-se o tratado, que é o Tratado de Comércio e Navegação, e o Tratado de Aliança e Amizade, a quais estabeleciam tarifas preferenciais de importação para as mercadorias inglesas. Tem aí relatos, falam que o Brasil ficou lotado de produtos ingleses, mas lotado mesmo, devido à facilidade da taxa alfandegária ser bem menor para a Inglaterra. Com os privilégios ingleses, a burguesia lusitana perdia espaço com o comércio, claro, que aí Portugal, então, ele vai perdendo comércio porque a taxa alfandegária para o Brasil e, além do mais, que abriu os portos às nações amigas. Então, agora tem a comercialização. O que isso, então, vai interferir? Vai interferir, então, de que a economia do Brasil, então, ela começa a ter um crescimento. E aí, daí, então, essa burguesia agora, que recebe, então, toda essa titularidade, ela começa a entender, e isso é um passo depois, porque nós estamos falando já próximo aí a 1822, vocês estão vendo aí, nós falamos de 1810, com a abertura disso aí, né, dos portos, nós estamos falando de 1815, quando ele oficializa o Reino Unido de Portugal e Algarves, e a independência ela vai acontecer em 1822. E isso, então, aqui, ó, a burguesia lusitana perdia espaço com o Brasil, o que fazia crescer um sentimento de indignação com a permanência de Dom João
nos trópicos e aumentava a exigência de sua volta. É claro, eles vão tentar fazer isso de tudo quanto é maneira. Isso só vai ocorrer, então, quando ele é obrigado a voltar. Tem a chamada Revolução do Porto, que em 1920, que era uma revolução liberal, eles exigem, então, a volta de Dom João VI, e, claro, obviamente, com o pacto colonial, ou seja, acaba-se tudo e volta a ser o que era antes. E a criação de uma nova Constituição. E aí Dom João VI, temendo perder a coroa, deixa o seu filho Dom Pedro aqui como príncipe regente no Brasil, e as reações dos liberais, sentindo-se ameaçado em sua autonomia, e aí então cria-se o Partido Brasileiro, que eles já começam então a ter esse sentimento de independência da colônia, com o apoio de Dom Pedro I. E aí são aquele pedido do Fico com 8.000 assinaturas, e aí isso foi em janeiro, né, dia 9 de janeiro de 1822, aonde Dom Pedro então ele vai declarar então que ficou conhecido como o Dia do Fico. Isso vai trazer muito descontentamento, né? Porque não tem condições aqui, tem lá, eles vão aceitar Dom João, mas exigem a volta imediatamente, o que acaba não acontecendo, de Dom Pedro, porque eles queriam que houvesse então, ou reavesse aquele pacto colonial, para continuar sustentando a metrópole, né? E aí, o discorrer disso, nós vamos ver a guerra contra Portugal, e depois a gente já passa para a independência das Américas Espanholas, ok? Um abraço e até a live, gente.